então agradecer a vocês do Mudapira, Rogério, a Júlia, que eu conheço pessoalmente. Também parabenizar, eu assisti às apresentações, eu tive a oportunidade de assistir a apresentação do Rogério na terça-feira, a do Alex também, assisti a apresentação dele ontem, e hoje, rapidamente, a da Júlia não deu para assistir toda, porque eu estava mais ou menos me preparando um pouco também, mas eu acredito que as apresentações foram muito boas, eu gostei demais, até foi aquela coisa, a gente vê uma primeira apresentação boa e fala, agora eu preciso me esforçar para manter a qualidade das apresentações, né? Então, realmente muito objetivas e eu acho que conseguiram fazer algo que trazer a floresta para dentro da cidade, né? Esse teu trabalho do Mudapira, e vocês foram capazes, então, de aproximar as pessoas na cidade da floresta. Isso que é muito difícil, né? Porque aqui na cidade, normalmente, a gente se afasta das árvores, da floresta, é algo que não tem essa ligação tão próxima da gente, né? Então, aí com esse convite, eu me propus, então, a rever um trabalho que eu já estava projetando, ter feito uma outra hora, né? Que é essa questão realmente estou aqui com assim, as florestas e a humanidade, né? Um longo caminho. Me propus assim a entender um pouquinho mais qual que é essa nossa relação sociedade, pessoas com as árvores, com as florestas, né? Que é algo que a gente trabalha, a gente todos que estão aqui com certeza são pessoas apaixonadas pela natureza, pelas árvores, pela floresta. Então isso nos motiva ao trabalho. Então fui buscar uma reflexão. Por que de onde vem, né, essa motivação que parece que é algo que a gente já vem com ela e a gente vai cada vez fomentando mais. Então busquei um pouco essas informações, né? E cheguei, né, nessa questão, as árvores como uma manifestação do poder divino e das forças criadoras da vida, né? Então, ela é algo muito profundo, realmente, algo que às vezes a gente está na nossa alma, ou, né, está dentro da própria humanidade, da vida na Terra, mas a gente às vezes não consegue traduzir isso. Mas, de uma forma mitológica, isso vem para as sociedades humanas, né? E a gente pode, logo no livro do Gênesis, né, para a gente manter essa parte lógica, né, trazer essa frase, né? O Senhor fez brotar a árvore da vida no meio do jardim do Éden, né? Então a gente vê que a árvore da vida, né, dentro do jardim do Éden, é uma questão mitológica e criacionista, mas que traz uma realidade para quem também entende a questão evolucionista, porque a gente não consegue traduzir de uma forma totalmente científica uma questão tão longe e tão ligada à humanidade como que aconteceu com as aves. Então, ela está lá, ela é a árvore da vida, né? E por que isso, né? Por que essa árvore da vida? De onde que vem essa ligação de árvore com a vida, né? Aí a gente vai ter várias culturas também que acabam trazendo ligações bastante fortes, né? O baobá é uma árvore simbólica nesse sentido, né? Realmente os baobás eles levam a uma questão de ancestralidade muito grande, né? E tem muitos contos, muitas histórias relacionando os povos africanos, vários diferentes povos africanos, né? Com o baobá e com a sua criação, né? Com a criação do universo, né? Da mesma forma que o baobá representa na África, a gente tem em vários lugares outras árvores que também representam isso. Na Amazônia, por exemplo, os países amazônicos, né, o sumaúma é uma árvore bem representativa também mitologicamente se falando. É uma árvore, como vocês veem aí, extremamente frondosa, né? Então, quando você está às margens do rio, quando você passa, você vê de longe uma sumaúma e a preponderância dela, né? Mas você poderia ter o carvalho na Europa, né, que é um representante, ou outras árvores, oliveira, que são árvores que trazem sempre essa questão ancestral e mitológica, tá?
Então, tem essa parte da simbologia das aves. E, saindo disso um pouco, eu vou trazer a gente para essa nossa realidade atual, momentânea, o que nos uniu nesse momento, inclusive, né? Que é a pandemia. Todo mundo já está um pouco cansado, talvez, de ouvir falar da pandemia, mas eu vou só fazer uma rápida relação, né? O impacto mais forte para nós todos é o impacto humano, né? A perda das vidas, né? A questão da manutenção da saúde física e mental, nossa, ela é muito importante. Então, esse impacto humano é o maior dessa pandemia, né? Para nós como pessoas, para nós como sociedade, né? E muito atrelado, e o mais falado atualmente, tem o impacto econômico, né? Então, esse balanço, essa briga entre o impacto econômico e o humano, que se trava aí várias discussões a nível nacional e internacional. Então, tem retração das indústrias e tudo mais. O que é um pouco menos falado, o impacto ambiental, né? O impacto ambiental que também é um revés dessa questão do impacto econômico. Se, por um lado, a economia decresce, decresce também a emissão dos gases do efeito estufa, né, que são decorrentes principalmente da atividade industrial. Então, e outros impactos positivos, talvez a gente possa ter, como a questão dos animais, né, questões da avifauna, que se chega mais, que se aproxima das cidades nesse momento em que houve menos ações humanas, né? Exatamente isso. A gente tem aqui, se não me engano, gases do efeito estufa. Desculpe essa ida e volta aqui, né? Então, quais seriam um pouco, só para a gente lembrar um pouco quais são os gases do efeito estufa, né? O principal é o dióxido de carbono, então por isso que diminuiu realmente, né, o dióxido de carbono emitido pelas grandes queimas de combustíveis, né, e das queimadas e desmatamentos. Mas o metano também é um gás forte do efeito estufa, que vem das plantações de arroz, da pecuária, aparelho digestivo, né? Contribui aí talvez com uns 20%. E o clorofluorcarbono, que é outro gás também bastante responsável aí pelas mudanças climáticas. Mas se todos os impactos foram no sentido similares do Brasil com os outros países, quer dizer, a mortalidade e o decrescimento da economia foram parecidos, na questão ambiental e na emissão dos gases, o Brasil difere do resto do mundo. Por incrível que pareça, o Brasil teve um aumento, né, da emissão dos gases do efeito estufa, enquanto no mundo teve um decréscimo, né? Por que isso? Porque o desmatamento ele continuou, né? Os bandidos não dormem, como se diz, né? E não só os bandidos ditos bandidos, né? Mas deve-se falar isso também, os bandidos disfarçados de mocinhos também, né? Então, o desmatamento, lamentavelmente, esse primeiro semestre, primeiro trimestre, teve um aumento em função de várias questões, e uma é da falta de acompanhamento dos órgãos oficiais. Tá? Vindo aqui, dando um exemplo prático e trazendo um pouquinho para essa nossa realidade piracicabana, um pouco que já foi falado na apresentação do Rogério, né? Mas Piracicaba, cadê nossas florestas, né? A gente vê uma imagem aérea do Google de Piracicaba e você vê algumas manchinhas, uma ou outra de floresta. Muito pouco, né? Bastante pouco. Você vê uma foto da cidade e tem um trabalho realmente do Demóstenes, aí da Exalc USP, né, que fala que Piracicaba tem uma porcentagem, um percentual de arborização entre 10% e 15%. Tá? Recomendado internacionalmente seria entre 20% e 30%. Então, a gente tem bastante o que avançar nesse sentido. Tá? Mas essa realidade não é só da cidade de Piracicaba, São Paulo também é uma cidade, um estado que está hoje na beira dos 15% de Mata Atlântica, quando originalmente tinha
80% de Mata Atlântica, né? Então, e essa Mata Atlântica, ela é principalmente concentrada na região da Serra do Mar, né? E nessa região, é uma região que nós vamos encontrar, além dos parques nacionais, das unidades de conservação, vamos encontrar várias áreas indígenas e quilombolas. Então, ali existe um conflito de uso bastante intenso e bastante preocupante no sentido da conservação desse ecossistema. E também, essa é uma imagem que foi usada pelo Alex, né, da Mata Atlântica, mostrando a Mata Atlântica no Brasil, lá do Nordeste, descendo até os estados do Sul, Sudeste e Sul, né? E era uma área que hoje se reduz aproximadamente 13%, né? Esse atlas é um atlas muito bom feito pela SOS Mata Atlântica, junto com o INPE, está disponível no site em PDF. Tem muitas informações interessantes, estado por estado, de como foi decrescendo e qual a porcentagem de cobertura de Mata Atlântica em cada estado. Tá? Então, nós estamos, na verdade, refletindo aqui em Piracicaba exatamente o que é refletido no estado e em toda a Mata Atlântica. Mas, e a floresta e as pessoas? Então, saindo um pouco dessa questão de uma visão de fora da floresta, olhando o que a floresta tem. No Brasil, aproximadamente 20 milhões de pessoas usam lenha e carvão para cozinhar. Tá? E esse uso, se a gente for ver aqui em Piracicaba, com certeza, na cidade as pessoas utilizam, tem pessoas que utilizam, e se a gente for para o interior, para a área rural do município, com certeza mais pessoas não utilizam. Né? Na América Latina chega a ser 60 milhões ou mais. Tá? E de produtos, né, pessoas que dependem, são mais de 300 milhões de pessoas nas regiões tropicais que dependem das árvores e de seus produtos. Tá? Que produtos são esses? Né? São produtos comestíveis, alimentícios, medicinais, cosméticos, tanto para consumo próprio, em grande parte, ou para venda e para aquisição de renda. Né? Então, são 300 milhões de pessoas só nos trópicos, mais ou menos, que dependem, isso quer dizer que elas vivem junto com a floresta. Tá? Esse uso também leva a um conflito. Né? Qual é o conflito que está desenhado há tanto tempo? A questão da preservação, conservação e o desenvolvimento. É possível conciliar isso? Bom, antes de a gente ter as respostas, estabelecer uma estratégia. Uma das principais estratégias são as áreas protegidas. Aqui no Brasil, a gente traduz áreas protegidas entre terras indígenas, que aqui é um mapa vocês estão vendo um mapa da Amazônia, legal, e as partes em amarelo são as partes das terras indígenas, as em verde são unidades de conservação, e temos também as unidades separadas, unidades de conservação de uso sustentável, que são aquelas onde é permitida as pessoas fazerem uso de parte dos recursos lá existentes. Então, a Amazônia, nossa Amazônia, que é mais de 50% do país, ela é mais de 50% de áreas protegidas, que engloba as terras indígenas, quilombolas, unidades de conservação, entre outras. Muito interessante dentro dessas áreas protegidas foi o estabelecimento, por exemplo, das reservas extrativistas. E aí, lembrar meus amigos do Acre que possam estar aí presentes, que é um ícone que veio praticamente de um movimento que nasceu a partir dos seringueiros, junto com povos indígenas, sendo uma grande liderança, o Chico Mendes, né, conhecido que foi apontou nesse movimento, mas ele é muito forte e foi criado a partir desse movimento entre seringueiros e povos indígenas que perceberam que o inimigo vinha de fora da floresta, que eles estavam avançando na floresta e eles teriam que se unir para poder combater esse inimigo, pelo menos tentar combater. E criaram uma coisa que até então era inédita, que eram áreas protegidas com pessoas dentro. Então, as reservas extrativistas, reserva de desenvolvimento sustentável, são
tipo de unidades de conservação que permitem as pessoas dentro, tá? Na contramão do que era inicialmente previsto, né? O Yellowstone, o primeiro parque nacional criado em 1872 nos Estados Unidos, foi muito importante, é muito importante o Parque Nacional, mas ele não prevê que tenha pessoas dentro dele. E isso traz esse antagonismo entre nós, pessoas, ser humano, as sociedades e nosso potencial de destruição dos ambientes. Aqui, para a gente ver rapidamente, só um gráfico, né, do incremento, por exemplo, de unidades de conservação nesses últimos 50 anos. Nesses últimos 50 anos. A gente vê que foi tão bem sucedida a ideia dos parques nacionais, e de tudo mais, que foi crescendo demais. E a sociedade humana foi crescendo tanto que também teve que ter uma estratégia forte na questão de conservação dos ecossistemas. Bom, fora das áreas protegidas, a degradação e depauperação dos recursos florestais foi a tônica, certo? Mesmo dentro das áreas protegidas, é muito difícil a gente manter, a gente escuta relatos atuais dos povos indígenas falando como é difícil, e dentro das comunidades tradicionais também, a dificuldade que eles têm de barrar o extrativismo, a mineração, e a extração de ouro, né, entre outros, né? Mas fora dessas unidades de conservação, então, foi muito mais rápido e mais a paisagem que predomina em grande parte é essa que a gente vê, né? E um dos fatores motivadores, né, dessa mudança na nossa paisagem de floresta para a agricultura foi a chegada dos europeus, né? Uma primeira chamada muito grande foi o pau-brasil, né? O pau-brasil foi o primeiro produto verdadeiramente brasileiro que foi importante, mas lógico que os europeus não sabiam que o pau-brasil era um pau de tinta, que isso veio da onde? Veio do conhecimento dos povos indígenas que aqui já viviam, né? Então, o pau-brasil era bom para fazer tinta vermelha e ganhou um alto valor e se levou muito pau-brasil daqui para fora, né? E, por incrível que pareça, nunca foi feita uma indústria para fazer o processamento das tintas aqui no Brasil. Só se levou, né, milhões de toneladas de tora de madeira para fora. Tá? Logo na sequência vem, né, a cana-de-açúcar, que até hoje predomina nosso município, nossos vários estados. Né? A cana-de-açúcar foi, por um lado, importante economicamente, né? Mas ela traz essa situação muito constrangedora, né? Como um processo da questão da escravização, tanto dos povos africanos, que foram trazidos, e dos povos indígenas, né? Então, a cana-de-açúcar ela se fez a partir do trabalho escravo. Né? Outros realidades, né? Depois a pastagem, que hoje também predomina, né? A extração de madeira. Então, todos esses fatores aí levaram à degradação da floresta atlântica, Cerrado, Campinas, Campinaranas e da Amazônia também. Mas os produtos florestais também sempre tiveram destaque nesse sentido, né? A borracha foi um produto que durante muitos anos foi importante, né, na economia da Amazônia, do Brasil, para os Estados Unidos e Europa, né? Então, em 1850, 60, 70 começou com a industrialização, e depois, na Segunda Guerra Mundial, quando paralisou a produção em outros lugares, retomou um período breve aqui no Brasil. Mas também a extração da borracha no Brasil ela é carregada também dessa questão muito, em termos sociais e humanos, degradantes, porque as pessoas que foram trabalhar lá, principalmente vindos do Nordeste, passaram a um trabalho semi-escravo na Amazônia, deixado nos seringais e sendo explorados sem condições de sair. Essa foi uma realidade. Quando a gente vai ver esses povos, né, da onde saiu também o Chico Mendes, que vão depois, que inicialmente eram inimigos dos índios pelo conflito de uso, passam a ser, eles aprendem com os índios a sobreviver e depois eles vão
passar a ser até aliados na aliança dos povos da floresta. O cacau também é uma outra, que na época, antes até da borracha, era uma droga do sertão que levou muita portugueses a entrar pelo rio Amazonas e outros rios ali, Madeira, para buscar o cacau, que até hoje, depois ele foi levado para o plantio na Bahia e daí afora, né? Bom, antes da chegada dos europeus, no período pré-colombiano, né, os povos indígenas já faziam o manejo da paisagem florestal. Então, hoje, isso é evidenciado por estudos, né? A gente sabe que as florestas onde tem muita castanha, onde tem muito açaí ou outros produtos, foram conduzidas por povos indígenas e depois pelos descendentes, né? Os caboclos ribeirinhos que lá viveram ou vivem ainda, né? Então, os castanhais têm evidências que eles se concentram em locais onde havia moradia, onde havia pessoas ou sociedades ou grupos que habitavam, né? Então, havia uma forma diferenciada de relação com a natureza, porque havia, sim, uma intervenção na floresta, mas essa intervenção ela era junto com a floresta que não se percebe até hoje. Quem não for um especialista ou conhecer bem a floresta não vai identificar uma intervenção desse tipo na floresta, certo? Em outras sociedades, em contraste, o conflitos, necessidade de conservação de lugares é uma coisa que sempre andou junto com a sociedade, né? Você vai ver, os senhores feudais faziam as reservas de madeira, de caça e pesca, né? Na Índia, século III, as reservas reais de caça, né? Os romanos estabeleciam reservas de madeira para a construção de navios, né? Antes de Cristo, ainda os assírios, as reservas reais de caça. Então, você tem essa necessidade de delimitar locais para que a intervenção humana não seja totalmente degradante do ambiente e se mantenha um pouco do ambiente natural. Tá? Isso tem uma forte relação também, né? Pode-se dizer, talvez aí com uma outra questão de uma forma que reflete as sociedades da época, pode-se dizer, né? No livro de Gênesis, a gente já tem uma frase, duas, aliás, né? Façamos o ser humano, aí vai, que eles dominem os peixes, as aves, os animais e toda a terra. E depois sejam fecundos, encham a terra e a submetam, né? Então, a gente está nesse período da humanidade, na época de Cristo, um pouco antes, um pouco depois, consolidando a parte da agricultura e da pecuária ou de criação de animais de pequeno porte, principalmente médio porte, né? Então, você vê que tem essa leitura muito forte de dominação. Vamos dominar o ambiente, né? Vamos submeter o ambiente, tá? Isso leva a um tipo de conflito, né? A uma leitura conflituosa, não de coexistência, de coevolução, né? De fazer parte, de integração. Então, desassocia. Essa desassociação ela é muito prejudicial à questão ambiental. Uma observação que eu, por exemplo, até vendo apresentações esses dias, um colega dizia numa imagem de uma floresta, e aí tinha as pessoas dentro da floresta, ele fala, isso aqui é uma floresta, tal, 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 tal. E é uma floresta natural, tirando as pessoas, tirando nós que estamos na foto, né? Então ele tira o ser humano da floresta, né? E o que nós vimos aqui de resultados positivos em relação à questão da convivência é quando o ser humano está integrado à floresta, quando ele faz parte dessa floresta. Então, os bons exemplos que a gente tem de desenvolvimento é das pessoas que elas precisam da floresta. Então, elas mantêm a floresta porque elas têm a necessidade daquela floresta como um meio de vida. Quando ela passa a ser um empecilho para o desenvolvimento, ela passa a ser
um inimigo também desse desenvolvimento, né? Então, na verdade, a Bíblia ela faz um reflexo do que a sociedade na época e naquele local específico, né, representava, né, a questão do domínio e a questão da submissão. Digamos que antes disso, né, nós temos aí uma transição de caçador-coletor para agricultor. Então, tem essa aí, há 10 mil anos atrás, mais ou menos, né? 10, 11 mil anos, que inicia essa agricultura. E os primeiros primórdios, mas que se começa a identificar a capacidade de você botar sementes para germinar e começar a produzir. Tem o livro do Harari também, inclusive, que ele fala, né? Talvez seja esse o momento que a sociedade humana passa a ter que dobrar muito o seu trabalho, porque produzir, plantar e colher é um trabalho bastante árduo. Por isso, inclusive, talvez essa imagem dessa dominação. Você trabalhar em terra, e principalmente quando não é uma terra seca, árida, com poucos nutrientes, né? Você fazer daquilo a produção é bastante difícil. Então a gente tem uma transição aí mais ou menos aí do início da agricultura até a época da Bíblia, né, de Cristo, uns 10 mil anos mais ou menos que se passaram nesse domínio. E depois, para a agricultura recente, tecnologizada, de tecnologia, de alta tecnologia, é algo já bem mais recente, de 100 anos para cá, ou de 50 anos para cá, que essa alta tecnologia vem para a agricultura, né? Uma mudança bastante drástica ainda também. E os 4 milhões ou mais de anos que se passaram antes, né? Então, aí tem a formação de toda essa nossa base, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa forma de viver, que fica na parte mitológica, no mítico, né? Então, existe essa transição de caçador-coletor para agricultor, né? Mas, até hoje, a coleta, a caça, né, a pesca artesanal são realidades da nossa para muitas pessoas, né? Esse interesse coletar frutos silvestres, andar na mata, sair para caçar. Aqui em Piracicaba tem muitos caçadores ainda, com certeza, que saem aí furtivamente, né? Na Amazônia, a gente pode dizer que bem mais nas cidades, as pessoas saem para caçar, saem para coletar frutos, né? Saem para pescar. É uma realidade que está muito próxima da cidade, está muito próxima das pessoas ali, né? Mas os produtos florestais, o que servia para a sociedade é isso, são os alimentos, né? Os alimentos que foram talvez os primeiros alimentos dos primatas e depois indo para os hominídeos, né? E também os instrumentos que foram sendo confeccionados, ou usados brutalmente, ou depois confeccionados, né? A partir da madeira, a partir de outras sementes, de frutos, né? Que foram sendo confeccionados. Até hoje ainda são também bastante utilizados, né? E também o fogo, né? Como a gente viu, a lenha, o carvão, são ainda bastante utilizados na culinária para se fazer os alimentos, fora o que é utilizado também numa forma de fazer, por exemplo, as pizzas, fazer churrasco, fazer os alimentos que a gente faz, mas não por uma necessidade de estar utilizando a lenha e o carvão, mas talvez por uma cultura realmente, né? Então ficam esses elementos da ancestralidade, eles estão na gente, porque foram mais de 4 milhões de anos em que a espécie humana, ou anterior à espécie humana, eles faziam e conviviam com a floresta, utilizando esses recursos, utilizando os seus produtos, né? Então, hoje, muitos povos ainda indígenas e
tradicionais, quilombolas, eles fazem a coleta de frutos naturais silvestres, por exemplo, a castanha. A castanha é uma árvore e é um fruto, né? O fruto, a castanheira, a árvore, o fruto, a castanha que a gente chamada castanha do Pará ou castanha do Brasil, certo, castanha da Amazônia, ela é 99% oriunda de árvores da floresta natural. Então, é um alimento que a gente consome e que é mundialmente consumido e que é muito importante como um elemento-chave para a sustentabilidade de muitas famílias, de muitas pessoas que vivem nas comunidades à beira dos rios, porque chega na época da coleta, eles vão coletar essa castanha nas florestas naturais e conseguem uma renda com isso. Então, isso é um caminho, com certeza, importante para se buscar a forma de valorizar a floresta em pé, né? E você achar mecanismos entre as áreas urbanas, cidades, de consumir essa castanha que venha das florestas naturais. A partir do momento que nem a borracha, por exemplo, passou a ser plantada, ou o cacau passou a ser plantado, o valor deles nas florestas naturais diminuiu muito. Então, passa a não ter uma valorização dessa floresta em pé como um produto. Mas esses 4 milhões de anos, eles foram formadores da nossa, de todo o nosso arcabouço mitológico, né? Antes disso não existia nenhum hominídeo, não existia a nossa espécie aqui na Terra, mas as florestas já estavam aí, né? Então, há mais ou menos 125 milhões de anos que vão se aparecendo as primeiras angiospermas, né? Um pouco antes disso, alguns milhões de anos, pouco é modo de falar, né? Tem as gimnospermas, as pteridófitas, né? Mas as angiospermas, 125 milhões de anos. Então, elas começam a fazer uma mudança em toda essa estrutura atmosférica, na composição da atmosfera terrestre. Isso é muito importante, porque hoje os indícios levam que realmente a concentração de CO2, a temperatura, os gases, né, eles eram muito nocivos. Então, era impossível ter a vida do jeito que a gente conhece agora, naquelas condições da atmosfera há 125 milhões de anos atrás. No entanto, que hoje uma das grandes buscas das tecnologias da NASA, enfim, é buscar locais onde que haja indícios de vida igual à nossa vida orgânica aqui na Terra. Praticamente a gente desconhece, né? Às vezes falam que há indícios em Marte de que se encontrou, que tinha água ou alguma coisa nesse sentido, mas não tem nada que mais que firme essa ideia, né? Então, as árvores foram fundamentais nesse processo de poder trazer um ambiente favorável à nossa vida. E aí eu levo de novo aquela imagem mítica da árvore da vida, né? Por que a árvore? Porque quando ela entra num conceito, ou num conceito não, no conceito da Gênesis, pode-se dizer, dentro da Bíblia, como a árvore da vida no jardim do Éden. Porque talvez seria impossível traduzir tudo isso de uma outra forma, né? Nem a ciência hoje não consegue explicar completamente, né, a origem então, do universo, né? Há muitas contradições, mas é uma forma mitológica de uma imagem, de trazer a imagem da árvore da vida. Então, as árvores foram essenciais para que depois pudesse se desenvolver e a nossa espécie está presente hoje na Terra. Tá? Que tem hoje? Hoje nós estamos mudando essa realidade. Se durante centenas, milhões de anos,
As árvores foram tirando o CO2 da atmosfera, captando esse CO2 da atmosfera, jogando ele para baixo da terra, formando as camadas. Nós estamos, nesses últimos anos, fazendo o oposto. Nós estamos tirando isso que foi guardado e jogando para fora, para a atmosfera de novo, né? Com a velocidade bastante grande, né? Então, tudo isso que foi feito em 100 milhões de anos, nós, em menos de 100, 200 anos, estamos revertendo, né? E isso é uma das questões que se coloca com a questão da mudança climática, dos gases do efeito estufa, algo que nós estamos vivendo constantemente agora. E uma coisa bastante nova, né, uma pesquisa recente, né, com relação à questão da ecologia da floresta amazônica, trouxe esse conceito de rios voadores, né? Vocês podem acessar isso facilmente pelo YouTube, em especial a pesquisa do Antônio Nobre, da FAPESP, ele não da FAPESP, a pesquisa apoiada pela FAPESP, trouxe elementos muito importantes e tem um vídeo assim bem esclarecedor a respeito dos rios voadores. Mas, por exemplo, uma árvore igual a essa que vocês estão vendo aí, um angelim, à beira de um rio, ele pode colocar na atmosfera, em um dia, aproximadamente 1.000 litros de água. Olá, Nathalie, algumas pessoas que eu conheço, que eu estou vendo por ali. Então, uma árvore dessas pode colocar aproximadamente 1.000 litros de água na atmosfera num dia. Se a gente pegar a floresta amazônica, a gente vai ter mais ou menos 20 bilhões de toneladas de água num dia, certo? Isso é mais do que o próprio rio Amazonas transporta para o oceano, que são aproximadamente 17 milhões de toneladas. Então, essa água que sai da floresta, e vocês devem ter já visto algumas coisas a respeito, ela é responsável também pela umidade e pelas chuvas na região centro-oeste, sul, sudeste do nosso país, né? E ela que possibilita que essa região, maior PIB da América Latina, se concentra nesses estados, né? E é promovido em grande parte pela indústria, que pode ter água disponível, e também pela agricultura, né? Que é extremamente produtiva nessa região. Então, essa relação que se coloca atual com a questão dos rios voadores, ela é fundamental, traz mais um elemento importantíssimo na questão da conservação das florestas. Tá? Frente a isso, nós temos que ter algumas posturas, né? Uma postura é desmatamento zero. Desmatamento, a gente não podemos, como sociedade humana, como brasileiros, como piracicabanos, paulistas, amazonenses, aceitar o desmatamento. Não digo aquele desmatamento das pessoas que lá vivem e usam para fazer uma agricultura de subsistência, para plantar, para se alimentar, né, para atender às necessidades locais. É o desmatamento incriminado. É o desmatamento do agronegócio, que não precisa se estender para a área de florestas, né? Então, atingindo e invadindo aí, então, muitas áreas públicas, né? Então, a gente não pode aceitar um desmatamento mais. A humanidade não aceita, né? Então, há questões colocadas como a interferência de países estrangeiros, a autonomia nossa na soberania nacional. Mas não é uma questão de soberania nacional, é uma questão de humanidade, é uma questão da própria espécie, da nossa qualidade de vida. Então, nós temos que preservar isso. Estávamos caminhando bem. Esse ano, já o ano passado, começou a ter alarmes de aumento, né, da questão do desmatamento, eles disseram que não, e esse ano se comprovou, né, 20% a mais aí, né? Outra questão, o fortalecimento institucional. Não pode ter um enfraquecimento das instituições
que cuidam e zelam por aquilo que nós acreditamos ser importante como sociedade, que é a natureza, que são as aves, são a floresta, são os rios, né, são os mares. Então, esse fortalecimento institucional, hoje, colocado talvez como principal instituição, o IBAMA, né, dentro do Ministério do Meio Ambiente, todo órgão tem seus problemas, sim, mas o papel do IBAMA foi um papel consolidado ao longo de décadas, né, e de muita discussão com a sociedade, né? Então, pode haver um enfraquecimento das instituições que cuidam e zelam por aquilo que nós definimos ser importante como sociedade, que está colocado na Constituição, em vários instrumentos e leis que vêm respaldar isso. E uma reforma agrária também, né? A questão da reforma agrária não é uma reforma agrária de você tirar de quem está produzindo, não. É uma reforma agrária que realmente atenda às necessidades de quem precisa produzir ou de quem já produz e não está garantido na sua terra. A gente sabe que a questão fundiária é muito complexa. Ela nasceu torta no Brasil, porque, na verdade, como eu estava vendo, quando chegam os europeus e passada uma porcentagem dividida nas capitanias e passado, você agora é dono, os portugueses, espanhóis lá, e franceses que tiveram que receber essas capitanias, eles não já existiam as populações aqui vivendo, né? Então, o Ailton Krenak, ele assisti faz pouco tempo um vídeo dele, coloca essas questões, e muitos colocam, e a gente esquece, né? Esquece que São Paulo, aqui há menos de 100 anos atrás, não existia muitos povos indígenas, ainda existe muitos povos indígenas, existem as áreas indígenas, né? Mas existe um conflito colocado aí, né? E então, para a agricultura familiar, para os povos indígenas, quilombolas, né? Então, essa reforma agrária ela tem que trazer um pouco de justiça e garantia para as pessoas que vivem e produzem e precisam produzir na terra. E, inclusive, que nos dão hoje esse conforto que nós tivemos nesses 2 meses, quem pôde ficar em casa e está comendo, certo? Então, nós precisamos pensar nisso, e nenhum dos governos do Brasil democrático conseguiu trabalhar nessa pauta, porque ela é muito. A questão fundiária é concentração de poder, né? Muita gente já morreu por causa disso. Tá? Então, a gente tem que garantir também a questão das terras indígenas, né? Das comunidades tradicionais, dos quilombos, né? Essa é uma questão que terras que já foram homologadas, que já são reconhecidas, que já estão estabilizadas, né? Tem que se garantir a defesa dessas terras para quem lá vive, para quem lá mora, para quem lá trabalha. É como se a gente estivesse aqui na nossa cidade e, de repente, chegasse um batalhão de pessoas invadindo a cidade, destruindo casa, pegando, derrubando árvores, tirando frutos e frutas, e nós aqui na cidade não sem fazer nada. Então, só porque eles estão na floresta e moram em lugares um pouco mais distantes, eles não têm esse direito, né? Eles, né, os povos tradicionais que manteram essa floresta, a Amazônia, e o que mantém, onde tem floresta atlântica, ainda tem essas pessoas vivendo, eles mantiveram esse patrimônio para nós, certo? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. A manutenção das unidades de conservação vai nesse mesmo sentido, né? Não pode se converter as áreas que hoje já estão dentro de unidades, parques nacionais, parques estaduais, reservas biológicas, né? São muito importantes para o nosso futuro, da questão da biodiversidade, né? E outra questão que é muito importante para quem vive na Amazônia, para esses povos que a gente vê, para essas sociedades que estão próximas às florestas, são o fortalecimento das cadeias produtivas, né? Sustentáveis, pode ser até florestais, mas que sejam ou agrícolas, mas sustentáveis, né? Tem a agroecologia, sistemas agroflorestais, né? Várias formas de produzir de uma forma mais sustentável, mas principalmente aquelas que mantêm a floresta em pé, né? Aqueles produtos que você pode extrair e pode comercializar mantendo a floresta em pé, são muito importantes. Bom, por fim, eu já estou chegando aqui mais ou menos no final da apresentação.
o meio ambiente, as florestas, as aves, elas têm que nos proporcionar o lazer, o bem-estar, né? Então, tem duas opções aqui. A gente vê uma situação, né, onde que a gente tem um lazer, uma árvore na água, saudável, as pessoas brincando. É isso que a gente quer. A gente não quer um ambiente poluído, sujo, né, que transmite doenças, que transmite mal-estar, né, para a nossa convivência diária. Então, isso já trazendo então bastante para o nosso conceito do direito ao lazer e ao bem-estar. E as árvores são fundamentais nisso. A gente precisa aumentar o número de árvores na cidade de Piracicaba, na cidade de Manaus, nas cidades que nós, todas as cidades praticamente que nós vivemos no Brasil. A gente precisa zelar também, né? Eu estou indo um pouquinho, o Rogério, eu assisti a apresentação dele na terça-feira, muito boa, muito instigadora, né? E é um pouco também nesse caminho que ele coloca. A gente precisa do espaço para as árvores, né? Na floresta, a árvore lá tem seu espaço, elas coexistem, convivem, mas na cidade elas têm que conviver com os espaços urbanos. Se a gente não dá um canteiro legal para ela desenvolver suas raízes, o que acontece? Aqui é uma árvore, uma castanheira. Isso aqui do lado, dentro do instituto onde eu trabalho, né, em Manaus. O pessoal passou a tirar muita casca da castanheira, que é um remédio, né? Medicinalmente. E até que as árvores que estão pela rua, fora da grade, que vocês veem, não estão protegidas, quase todas elas estão daqui, nessa situação, para pior. Tá? Então, a gente precisa cuidar da saúde das árvores, para que elas possam retribuir isso também para a sociedade, para as pessoas. E a gente precisa garantir também, então, o respeito, né? O respeito às formas de vida, né? O nosso professor aí da Exalc, né? Ele fala respeito a todas as formas de vida, né? Não só as aves que eu coloquei aí, mas a todas as formas de vida e as pessoas, né? Então, a gente vê de novo um cenário de uma árvore aqui no seu espaço, uma criança, um espaço, né? A construção afastada, cada um com seu espaço, com um local para viver dignamente, né? É o que a gente quer, né? Mas a gente vê numa outra situação aqui uma árvore de canteiro central, né? A situação em que ela se encontra, né? Então isso aqui está bem longe de a gente pensar naquela árvore da vida que a gente gosta, que a gente sonha, que a gente gostaria de ter, né? E por fim, né, vou deixar aqui a minha consideração final, né? Acredito na nossa democracia, nos nossos instrumentos democráticos. Então, pela democracia no Brasil, a gente precisa fortalecer os locais de escuta, os ambientes de conversa, de diálogo, né? Mesmo que seja entre os opostos, né? Para a gente poder a gente pode desculpa, só foi uma coisa rápida. Então a gente tem as nossas instituições, nossos espaços de diálogos, nossos conselhos, as nossas comissões que estão aqui para discutir, para conversar, para ter visões opostas, ter atritos também, mas a gente não pode acabar com essas instâncias coletivas de discussão. Então, eu dou aqui o meu voto, né, pela democracia no Brasil, né, que a gente fortaleça nossas instituições, nossos espaços democráticos, né, e que a gente possa fazer da Terra um lugar melhor para cada um de nós e para todos nós, né, que a gente possa, isso que esse grupo que se propõe, né, dentro dessa discussão das pessoas que estão no Mudapira, das pessoas que estão vindo assistir, escutar as apresentações, nós somos todas pessoas que estão ligadas nessa questão, né? E que a gente quer realmente fazer da Terra um lugar que seja melhor. Nós trabalhamos por isso, né? E
eu me sinto assim feliz de poder estar hoje aqui conversando com vocês, finalizando essa conversa. Eu quis trazer um pouco dessa questão do ser humano com as florestas, do ser humano com as árvores, da nossa relação com elas, e principalmente tentar trazer que a gente tem que se entender como um participe da questão ambiental. Não está fora dela, mas nós estamos dentro, estamos juntos, nós agimos, né? Nós não queremos o domínio e a submissão da natureza, nós queremos coexistir e que ela nos permita, né, a gente coexistir com ela, tá? A mãe natureza, né? A, a mãe das florestas, dos rios, das nascentes, dos mares, que nos dê essa grande oportunidade como espécie de continuarmos aqui. Eu acho que é isso, Rogério, que eu teria aí para falar. Eu não sei se